Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex aqui falando com vocês novamente para falar aí do Carreira em Pauta. Você que está nos acompanhando, a gente sempre pede, é claro, para você seguir a gente aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, porque sempre a gente traz novidades para vocês. Esse podcast, aqui pelo UniCV, é para os alunos, para a comunidade externa. Então a gente pede também para você que está nos ouvindo aí, compartilhar com seus amigos, principalmente aí os profissionais da área, quando a gente traz aqui algum convidado que você acha interessante. E hoje nós estamos aqui para falar com o professor, um professor muito querido, chegou na casa não faz muito tempo, mas já é muito querido aqui pelos nossos alunos, pelos nossos professores, o professor Fernando Novaes. O professor Fernando Novaes, ele é coordenador já aqui no UniCV, foi professor, agora também está na coordenação de curso e nos cursos de arquitetura e urbanismo, design de interiores e também da área aí da engenharia civil. Ou seja, são áreas super importantes para o Brasil quando a gente fala da construção e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Quem é o Fernando então, né? O Fernando, ele trabalha aqui com a gente no UniCV e ele tem ali uma vasta história. Fernando, seja bem-vindo aqui com a gente para bater um papo. Obrigado, professor Alex. Olá, pessoal. Estou aqui para conversar com vocês e vamos lá. Vamos lá. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. O Fernando, vocês vão perceber assim, ó, que às vezes ele tem essa carinha assim de um pouco tímido, mas não é tímido não, tá? Então daqui a pouco ele se solta e vai falar aí com vocês. Fernando, a área da arquitetura, a área da engenharia, design de interiores, sempre foram áreas assim que chamam a atenção dos alunos antes deles entrarem propriamente na faculdade, eles acabam pesquisando. Mas como que você entrou nessa área? Conta um pouquinho aí da tua história. Quem é o Fernando? Essa área ela é bem complexa no sentido de que elas se parecem muito, né? Uhum. Então o aluno ele acaba pesquisando porque ele às vezes não sabe ao certo se ele realmente quer arquitetura, engenharia ou design, porque são áreas muito comuns. Que acabam ali se complementando. Mas a minha primeira opção não era arquitetura, não era engenharia, nem design. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? A gente tem uma opção, depois não é mais essa opção, a gente fica muito confuso na hora que tá no ensino médio. Com certeza. E aí eu contei com o apoio, é claro, de profissionais, porque a minha primeira opção era medicina, e a minha primeira aprovação foi numa faculdade local, eu sou de Paranavaí, em enfermagem. Olha só! Eu passei totalmente oposta. Só que eu tinha muita dúvida se isso era o que eu quero, então eu fiz uma assessoria com a psicóloga da escola, estava no ensino médio, e ela me aplicou teste vocacional e aí eu descobri que era a área da construção. Eu sempre gostei de matemática, de exatas, isso já me colocava também ali nesse destaque. A área da saúde eu ia mais por conta de que na química eu também veria exatas, veria cálculo, então tinha esse pé lá. E por gostar também, é claro, de biologia. Mas aí eu fiz esse teste e deu como primeira opção a arquitetura. Olha só que legal. Deu como primeira opção a arquitetura, ela me deu outras opções. E aí foi a área que eu comecei a mirar. Nisso eu fui aprovado em engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de alimentos e arquitetura. Design eu nunca nem tentei. Olha só, a minha primeira opção, ainda lá na época que eu fui fazer minha primeira graduação, foi ciências econômicas. Lembro que eu fiquei tão decepcionado que eu não passei, sabe? Aí depois eu vim para Maringá, fiz outros cursos aí. Daí depois eu falei, não, eu vou voltar e vou fazer ciências econômicas. Eu voltei e fiz ciências econômicas. Hoje em dia não precisa ter só uma graduação, né, professor? Hoje dá para ter outras também. Mas o que te marcou, assim, na carreira? Na minha carreira, o que marcou, eu acho que foi começar. Tá? Já ali depois de formado. Porque quando a gente faz o curso de arquitetura e urbanismo, que foi o que eu fiz, você tem a possibilidade de uma aplicação muito grande já na graduação. Porque a gente tem as diversas disciplinas de projeto. Então você tem a capacidade ali, a liberdade de projetar um grande resort em uma disciplina, que talvez você nunca vai fazer isso na sua vida profissional, porque vai depender de uma demanda, de uma procura de cliente. E aí eu tive ali na graduação já a expertise de poder colocar em prática projetos para poder ir também ganhando grana com isso. Então, claro que eu não projetava ali um arquitetônico, porque daí eu precisaria de uma aprovação na prefeitura e eu estaria tendo uma concorrência desleal. Mas o início da arquitetura, ele é o design. Então, você já consegue ir ganhando grana com a parte de interiores, à proporção que você já elimina essas disciplinas. E é uma competência que você não tem ali a questão de ir na prefeitura e ter que assinar um projeto, diferente de um arquiteto.
Então eu comecei ali, logo que me graduei aí como um todo, também os 5 anos de arquitetura, projetando. Claro que a gente sempre começa daquele jeito fácil, né? É uma família, um pai, um primo que te contrata para fazer a churrasqueira no fundo de casa, e foi assim mesmo que começou. Que legal. Literalmente, um dos meus primeiros projetos foi ampliar a área gourmet da casa do meu pai. Olha aí que legal. Tinha lá um espaço vazio, ó, eu quero uma churrasqueira aqui, me devolve agora o que eu te dei. Não podia pagar. Me devolve o que eu te dei. Foi literalmente isso. Um projeto de graça, entre aspas, porque houve todo o investimento ali naquela educação, porque gasta. Você tem a vida toda estudando, não só na faculdade, escola, e depois é uma graduação que você tem que comprar material, como toda graduação. Você tem livro, você tem todo um investimento que você faz. E os primeiros projetos sempre serão assim. Na área da arquitetura, você sempre vai sair projetando primeiro para quem você conhece. Porque você ainda não é conhecido, as pessoas não sabem quem é você. Exatamente. Tem que fazer um nome, né? Exatamente. É porque às vezes a gente pensa, Fernando, que é só nos cursos, às vezes, de direito, de psicologia, que uma pessoa precisa fazer o nome, né? Mas nessa área aí também, não é? Acho que tem que ser renomado, as pessoas... Indicação, as pessoas indicam muito na tua área, não indicam? Sim, é muito por indicação. E na arquitetura nós temos a vantagem ainda de que o conselho ele exige que numa obra você tenha uma placa do responsável técnico, com o número devido do registro e tudo mais. Até por questão de fiscalização da prefeitura. E eu tive clientes que me procuraram, entraram em contato, porque eu vi o teu nome na placa na frente de uma obra. Só, que legal. Então a própria ética profissional também acaba te posicionando. Mas a maioria você conhece por um bom networking. É uma área que tem muitos eventos. É o lançamento de um showroom, é o lançamento de um revestimento novo. Então você faz muito contato. Só que, sim, você fez um projeto, o cliente gostou, um projeto bem brifado, ele vai te indicar. E acaba se criando uma teia. E aquele próprio cliente volta também para fazer outros empreendimentos e acaba indo na base da indicação. É legal. E a gente sempre, quando vai fazer alguma estrutura nova, seja em casa, ou seja, começando do zero, a gente tem uma programação, né? E a grande reclamação é, projetou de um jeito e demorou mais do que o esperado. Então falou que ia entregar tanto. Tem muita coisa aí na tua profissão que você vai descobrindo com o tempo. Você só quando vai colocar a mão na massa, fala, putz, eu não tinha observado isso daqui, né? Sim. Na graduação, a gente tem disciplinas que, inclusive, nos levam para o canteiro de obra. E o canteiro de obra é onde você mais aprende. E você não aprende com o professor, você aprende com o pedreiro. Você aprende com o mestre de obra. E na prática você vai ter essa vivência que é sensacional, de você ir lá, encontrar um cara que está ali há anos fazendo aquilo, que talvez não teve a oportunidade de estudar o básico, mas exerceu aquele ofício, está ali há anos, fez a vida toda como um pedreiro ou um mestre de obras. E você aprende ali a executar mesmo. O que você vê lá, o cálculo para aquilo ficar em pé, é aquele cara quem está fazendo. Ele tem a expertise de ler ali o seu projeto, que você desenhou, planejou, mas é a vivência de vida dele quem permite que aquilo lá esteja em pé e ele executando. Ou e seja, é uma conversa sensacional. Tem que ter um respeito mútuo ali, né? Mútuo. Porque às vezes a pessoa está fazendo a graduação, você aí que está fazendo a graduação, se formou, daí você chega numa obra... E às vezes é novo, né? A maioria das pessoas que estão se formando agora são muito novas. E daí ele vai chegar lá para uma pessoa que tem, sei lá, 30 anos de profissão. Como lidar com esse choque de gerações? Assim? Eles brincam muito, né? Eles chamam a gente de doutor. O doutor chega lá. O doutor chegou. Não vamos muito arrumados para a obra, né? A gente sempre vai até com equipamento, porque isso é importante. Você vai com um botinão e tudo mais. Mas não é pela fisionomia, não. É pela questão mesmo de ele saber e respeitar que ali tem um graduado e não uma pessoa que entende. Mas eles também têm um espaço para brincadeira. Eles pegam no pé e sabem que eles sabem muito. Quem está começando é complexo. Primeira vez que eu fui numa obra, primeira obra que eu fui e executei, que não era familiar, eu tive que subir numa laje, que eu ganhei dinheiro, que eu torrei todo o dinheiro daquele fim de ano numa viagem libertadora. Tá certo, às vezes tem que se programar. Cria liberdade. Eu tive que subir numa laje para checar se ele tinha feito a permeabilização correta dessa laje. E ele me deu uma escada feita de escora, de resto de madeira que estava ali. Você sobe aquilo tremendo a perna, ele sobe lá numa boa, puxa ali lona. Mas eu era um rapaz muito magro, de
23, 24 anos, Malemar conseguia subir aquilo ali, e as experiências que eles têm e transmitem é sensacional. E é sempre uma troca muito valiosa. Que legal. É sempre uma troca valiosa porque eles sabem, porque é o ofício que estão ali há anos fazendo. Essas 3 profissões, se você pudesse falar um pouquinho, você efetivamente é formado na área da arquitetura e depois tem outras especializações nas outras áreas. Mas o aluno, né, a pessoa que está procurando essas profissões na área da construção, explica pra gente qual que é a diferença desses 3 cursos, porque eu sei que eles até andam junto por um bom tempo. Daí depois é que tem as suas especificidades, né? Então, Isso. qual é a diferença dos 3 cursos? Vamos do menor para o maior, não em relação à importância, mas em projeto. O designer de interiores, ele faz a ambientação interna de um projeto. Então eu tenho uma casa, o designer é responsável por distribuir o layout. A sala está pronta, está levantada, a porta, a janela já está tudo ali instalado, porque isso compete ao arquiteto, no arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico, o arquiteto projetou a casa. O designer vai fazer essa ambientação. O sofá vai ficar lá, ali vai ter um revestimento X, ele vai cor, exatamente, textura, ele vai cuidar dessa ambientação. O arquiteto e urbanista, porque daí há uma dupla atuação. Ele vai cuidar do arquitetônico. A arquitetura de interiores, por exemplo, diferente do design de interiores, vai permitir que ele projete uma escada para ir do andar de baixo para o andar de cima. O designer não. O arquiteto, ele consegue ter uma base para fazer o mínimo de estrutura. Então ele pode quebrar parede, pode abrir porta, pode abrir janela, pode construir uma casa, a depender da quantidade de andares, até mesmo ali um sobrado ou um mini prédio, fazendo os cálculos que ele tem ali na graduação. O engenheiro, ele já vem com aquele grosso do cálculo mesmo. Ele vai fazer o projeto ficar em pé. Então, ele vai construir grandes edifícios, arranha-céus, aeroportos. Então, assim, programas que são maiores. Um shopping center, por exemplo, ele é perfeitamente construído quando há uma parceria. Porque o arquiteto vai pensar toda a distribuição, onde vai estar a loja, onde vai ser circulação, estrategicamente posicionar a circulação vertical, escada rolante num canto e no outro, para que o cliente passe por todas as lojas. O engenheiro não vai pensar nisso. Isso vai ficar com o arquiteto, com a parte do design, com a arquitetura de interiores, mas é um prédio muito grande, que vai precisar ser dimensionado. É onde entra a engenharia. E a engenharia, ela cuida daquilo tudo, que é o esqueleto. Uma casa precisa funcionar com energia, com água, com hidráulica, isso é engenharia. Então a engenharia da edificação é o osso, é o esqueleto. A arquitetura vem com essa pele. E o design vai ser o que a gente vai chamar de maquiagem, que vai transformar esse espaço, vai moldar não só o layout, mas a própria a textura e cor e disposição. É legal, então, que o design acaba... Assim, eu sou leigo na área, né? Acaba aparecendo até mais, né? Porque, na realidade, que é o visual, por assim dizer, né? Exatamente. É o que todo mundo vê, efetivamente. Muito legal. E qual é o desafio dessas profissões hoje em dia, Fernando, que você tem visto? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho lido bastante sobre os cursos, até mesmo porque estando, né, na função de diretor acadêmico, a gente precisa acompanhar o mercado. E a gente percebe uma retomada aí da engenharia. A arquitetura eu acho que nunca precisou de uma retomada, sempre esteve em voga, né? Design também. Em engenharia a gente tem percebido uma retomada. Quais as dificuldades que essas 3 profissões têm hoje no mercado? Hoje é uma concorrência com o tempo, inclusive, né? E com o que há de novo, com o que há de tecnologia. Hoje falta para a gente profissionais que estejam abertos a abraçar essa tecnologia que hoje surge, com inteligência artificial, com compatibilização de projeto, para dar conta disso. Porque hoje, por exemplo, pode ser que comece a faltar engenheiro no mercado, porque o que a gente tem é gente que já se formou há muito tempo e não está acompanhando toda essa atualização que a gente tem hoje. Por exemplo, na engenharia nós temos o BIM, né, que é aquela modelagem que hoje permite que o engenheiro projete em um único software, considerando o todo. Então ele não precisa mais separar o projeto de hidráulica, da elétrica, do projeto estrutural, ele já consegue visualizar num único desenho todos esses projetos juntos, o que evita até mesmo falha. E se o profissional não está atentado a se atualizar,
ele não vai conseguir suprir as demandas do mercado. Então eu entendo que futuramente, um presente já que está acontecendo daqui para o futuro, há uma demanda de crescimento da engenharia civil muito grande. Porque a engenharia também cuida da questão das conexões, né? Estradas e rodovias, por exemplo, as conexões que hoje a gente ainda precisa ter. As cidades estão crescendo. Tudo bem que o arquiteto vai cuidar do urbanismo, mas e a conexão? E a infraestrutura urbana dessa cidade que precisa ser tocada por um engenheiro? Esse cara vai ganhar muita grana no futuro. Porque ele vai dominar esse mercado. Não abre cidade todo dia, mas a cidade cresce. Sim. E ela precisa ser moldada. Ela pode ser reprojetada. Ela pode ser a gente percebe isso no próprio trânsito, né? O trânsito ele tem que ser repensado. Vira e mexe, começou a ter muito mais carro, então vamos trocar essa via por essa mão por essa, e acontece muito. E da área do design de interiores, o que você vê assim? Porque design de interiores também é o que tem mais softwares aí que a gente tem notado, não é não? Para projetar. Isso. Sobretudo agora com a inteligência artificial. Dá para utilizar essas coisas? Com certeza, dá para utilizar, porque hoje, claro, é aquela história, né? Para você usar a calculadora, você aprendeu a calcular, a entender o cálculo. No design vai ser a mesma coisa. O profissional vai continuar desenhando e projetando, mas hoje ele consegue dar um comando para uma inteligência artificial para entregar a imagem. A minha planta está aqui, agora eu quero uma imagem em que a parede tenha tal cor, a textura da madeira, e essa inteligência vai criar isso para ele. E já tem isso no mercado, tá? Só que assim, hoje o que nos faz muito feliz é que o designer ele não é mais visto apenas como aquele profissional para classe A. Porque antigamente era o rico quem contratava o design. Era uma questão de luxo. E hoje as pessoas já têm a noção de que o design ele é uma ciência. Legal. E que esse profissional estuda sobre conforto, ele estuda sobre como o material, a madeira ali naquela sala vai auxiliar até na acústica. Então não é mais apenas um profissional que vai combinar a almofada com a cortina, mas que vai trazer conforto também e bem-estar para aquele espaço. Quando você fala em ciência, eu lembro de um evento que a UniCV fez aqui para uma comunidade, e você levou algumas cores assim para mostrar que a cor tinha um impacto até na questão motora de algumas pessoas, por exemplo, TDAH, algumas pessoas que precisam, por exemplo, estar num lugar mais calmo, para leitura, tudo isso é visto e tem que ter muita criatividade para entender tudo isso, né? O que você fala aí dessa criatividade? Que tipo de criatividade tem que ter a pessoa, o profissional de engenharia, o pessoal de arquitetura e o de design interiores? Quando eu falo de qualidade, eu digo de criatividade, eu digo mesmo de estar por dentro dessas tendências, né? Do que está acontecendo. No dia que eu vi, né, aquela foto de você com alguns, acho que era TNT, isso, diversas cores, eu falei, mas que doideira é essa? Daí ele falou, não, é por causa dessa cor, Como que chega nisso? Aonde a gente busca essas informações? Nós temos estudos, inclusive, com a própria psicologia, sobre teoria da cor. Então, cada cor, sim, tem uma sensação que ela vai provocar. Você vai em um restaurante, aquela cor vai te causar fome. E ele vai aprender isso no curso. E nesse projeto que nós levamos foi com o UniCV em Ação, foi uma extensão, onde nós fomos em uma instituição que tinha uma grande quantidade de crianças autistas. E aí a gente foi conversar com essa comunidade, com aqueles pais que, sim, a cor no ambiente acalma, tranquiliza ou agita. E eles ficaram surpresos com isso. Daí o TNT é algo muito barato. Um e pouquinho o metro, a gente comprou, colocou ali e mostrou, olha, como essa cor aqui vai provocar no seu filho, que às vezes ainda não sabe se comunicar, de um jeito que só muda isso na sua casa com algo tão simples, que você vai ver como vai mudar, como ele vai ter uma atenção maior. E aí depois a gente recebeu a notícia pelo próprio setor de como na própria escola isso modificou, que as crianças que estavam lá, visitaram, levaram isso para a escola. E é um processo que ele se desenvolve, porque criatividade não é dom. Nós temos lá no curso criatividade e design thinking. É uma disciplina. Legal. E existem processos metodológicos para desenvolver a criatividade. É uma técnica. É uma técnica. Legal. É uma técnica. Então, sim, o engenheiro ele é mais sóbrio nessa questão. Ele não viaja muito na hora do projetar, porque ele é estrutural. Mas o envelope, aquela beleza, a estética da edificação que vai ficar com o design e com a arquitetura, o que vai surpreender é a criatividade. Recentemente eu vi uma imagem
redes sociais mesmo, simples, que comparava o estilo da casa do Brasil. Brasil colônia, Brasil ali no modernismo e Brasil hoje no contemporâneo. A casa, ela evoluiu. Só que hoje a gente passa pela casa e só vê o quadradinho. É verdade. Não vê mais a cobertura, o telhado aparente. É verdade. E nós perdemos um pouco, talvez, da essência da nossa história. Você sabe que você falando assim, você vai para algumas cidades, por exemplo, São Paulo ou Curitiba, e eu gosto muito, né? Ou se você tiver a oportunidade também de conhecer outros lugares, por exemplo, na Argentina, cara, parece que quando a gente olha aquela arquitetura, ela tá tão carregada de história, né? Exato. E hoje em dia você vê literalmente um quadrado, né? Tem a porta, e agora tá na moda essas portas gigantes, é o que tem de bonito. De novo. O restante, você acha que a gente vai deixar um legado? Que legado você acha que a gente vai deixar pro futuro, hein? Eu espero que a gente volte e encontre em algum momento, e isso vai caber a quem vai nos estudar lá na frente, uma essência. Porque hoje a gente não tem mais aquele ideal de uma arquitetura clássica, como a gente via lá em Grécia, Roma, antigamente, tipo, século V antes de Cristo. Fazia muito tempo. E lá ainda antes de Cristo, os caras conseguiam construir templos gigantes só com pedra. E aí hoje a gente está só desenvolvendo cubo em cima de cubo. Então eu acho que a sacada nisso está no contato que você tem que ter com o cliente. Então eu penso que entender o que o cliente precisa, mas conhecer a sua história é importante. Legal. Porque daí você vai projetar com essência, você vai projetar colocando ali memória afetiva. Eu fiz um jardim, porque o arquiteto é paisagista. Ele vai projetar um jardim para casa e ele vai colocar um pé de manga, porque quando o cliente era criança, tinha um pé de manga na casa da avó. Que legal. Isso é afetividade e é o que eu acho que a gente precisa deixar hoje, no contemporâneo, para que a gente não construa só prédio. É claro que a cidade está verticalizando e tudo bem, porque não tem mais solo. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço aqui no horizonte. Mas ainda assim, em um prédio pode ter um jardim. E nesse jardim pode ter, sim, uma árvore frutífera que vai resgatar a memória, que vai aproximar. E o projeto é a sua casa, talvez é a sua casa ou é o seu trabalho, que seja, é o local onde você vai estar. Se você não gosta de estar na sua casa, você não está morando, de fato. E eu acho que a arquitetura contemporânea precisa resgatar essa ideia de essência. Que legal. Projetar com afinidade e trazer a memória afetiva para ter sucesso. Legal. Uma outra temática que a gente traz aqui é a questão do futuro, né? É claro, é muito difícil a gente falar de futuro, a gente pode ter alguns sonhos, assim, né? Alguns projetos lá, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eu sou da época que quem tinha essas casas de laje, por exemplo, cara, não existia laje na minha época. Você tinha aquelas madeiras, assim, depois vinha aquela Eternite que fala? Isso. Vinha Eternite e depois vinha um forro bem fininho, né? Não existia esse negócio de gesso e tudo mais. Mas alguém projetou, né? Alguém pensou, e se a gente fizesse de laje? E se a gente, ao invés de colocar esse tipo de forro, começasse a colocar gesso? Qual que é a tendência do futuro que você vê para esses profissionais, tanto da engenharia, arquitetura e urbanismo e também design de interiores? Você vê de futuro, assim? Acho que nós precisamos abraçar essa tecnologia que chega, né? Então hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos o papel de parede, era um papel. Hoje nós temos papel de parede que pode ser instalado no banheiro, porque ele vai poder ser molhado. Olha só. Então, é você abraçar de fato a tecnologia, para você conseguir seguir projetando e atendendo à necessidade do momento. E o nosso novo morar, ele já foi modificado, com a pandemia, por exemplo, Sim. que é super recente. Porque a casa, ela era o seu lugar mais seguro. A casa era o lugar que você tinha que ter espaço, inclusive, para deixar o sapato que você estava na rua, porque não era mais seguro entrar com ele. Então as casas começaram a ser já repensadas agora, no 2020 para cá. E eles ainda estão repensando isso no futuro e trazendo os espaços de modo que eles sejam ainda mais aconchegantes e confortáveis, funcionais. A funcionalidade ela é muito importante e ela vai seguir. Hoje, sustentabilidade e acessibilidade não vai sair. Isso está hoje e vai continuar. E a tendência agora é só continuar e seguir e abraçar de fato a questão da inovação. E a habilidade e competência desses novos profissionais?
Eles precisam estar totalmente atentos a isso, a essas novas demandas e conseguir se aperfeiçoar. É um profissional que precisa estar atento e disposto a conhecer sobre materiais, entender como eles funcionam, não só na estética, mas no conforto daquele ambiente. Uhum. E para esses futuros profissionais, qual que é o conselho que você dá para ele construir uma carreira sólida? Porque eu vou dizer para você, acho que todas as profissões hoje em dia tem que ter nome, né? Então, se eu falei aqui Fernando, e eu tenho certeza que vocês vão procurar ele nas redes sociais quando sair esse episódio, como que o nosso profissional consegue fazer já o nome dele desde a época da faculdade? Começando. Você precisa começar. E você vai se arrepender amanhã se você não começar hoje. Comece a se mostrar. Olha o que eu sei fazer. Eu sei projetar. Por isso que eu comecei com o meu pai. Comecei lá na minha casa. Eu já sei fazer isso, me permite fazer isso. Porque quando você começa a colocar a cara mesmo, e no começo você vai errar. É comum. Projetar em arquitetura, em engenharia, em design, depois, 3, 4 anos depois ou até menos, você olha para aquele projeto e fala, nossa, eu fiz isso, eu solucionaria totalmente diferente. É igual um artigo científico. Você escreve, Exato. Depois você escreve depois de anos e fala, meu Deus, o que eu escrevi? Você lê aquilo e você quer refazer, mas você tem que acreditar no seu potencial. A insegurança, ela não tem espaço e não espere a sua manhã criativa. Uhum. Acorde e faça. Hoje eu não estou inspirado. Isso não existe. Criatividade é um processo. Pratique. É metodologia. Então não espere. Comece e encare. Que legal. E encare. Que legal. Fernando, fala aí alguma coisa que você queira, que eu acabei não perguntando, que você gostaria de falar para os seus alunos, porque a gente já está chegando aí ao fim desse podcast, falando aí sobre carreira em pauta. E se você quer falar mais alguma coisa sobre essas profissões que a gente acabou não falando aqui, fique à vontade. Eu acho que nós contemplamos bem. Eu só deixaria um insight aqui para pensar que a arquitetura, a engenharia, o design, a construção em si também é uma forma da gente moldar e continuar fazendo poesia. Tá? Que legal. Eu lembro de ter ouvido isso de uma professora que nós estávamos fazendo poesia com tijolos e isso me marcou muito. Porque tem quem faça isso com palavras, com gestos, com ações. E você, profissional da construção, está fazendo isso com alvenaria, com madeira. Você precisa amar. E se não for na arquitetura, tá tudo bem. É você se encontrar na profissão que você quer seguir. Por mais que a sua primeira aprovação tenha sido em enfermagem. Tenha sido no direito. A nossa diretora do IPLAN, atual presidente do IPLAN aqui de Maringá, ela começou medicina. Olha só. Mas não era a área dela. E ela é uma arquiteta sensacional. Uma urbanista incrível. Então, só se encontre. Acha o seu nicho, a sua zona de conforto, sim, porque é o que você vai fazer, Deus queira, o resto da vida. Legal. Você sabe que vocês fizeram um evento aqui no UniCV, e pena que eu acho que a gente não gravou, né? Que você trouxe a história aqui de Maringá, trouxe uma arquiteta muito famosa aqui de Maringá, e um arquiteto também, e contou a história ali dos espaços principais em Maringá, e eu achei fantástico. Eu acho que fica aí uma dica de você também pegar ali um mapa da tua cidade, conhecer um pouco da história da tua cidade. Eu acho que vai dar muito certo, você vai acabar se apaixonando. Muita coisa de Maringá eu descobri naquela palestra que você fez lá. Pessoal, quero agradecer aqui o professor Fernando Novaes, ele é um parceiro nosso aqui do dia a dia, vai ficar à disposição de vocês também nos contatos, caso vocês queiram entrar em contato, tirar uma dúvida, fazer um bate-papo aqui com a gente. E mais uma vez quero convidar vocês para acompanhar a gente nas redes sociais, tanto do UniCV como os nossos Instagrams pessoais e também, é claro, aqui no YouTube, para você curtir e acompanhar, que sempre tem novidade por aqui. Desejo a vocês um grande sucesso. Tchau, tchau.